Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos caminhar com Jesus? O tema de hoje da nossa aula é discípulo. Quando nós procuramos no dicionário, na internet ou em qualquer outro lugar a respeito do significado da palavra discípulo, nós encontramos alguns termos como aluno, seguidor ou aprendiz. Mas para nós que somos cristãos, a palavra discípulo, ser discípulo vai muito além de um significado genérico sobre alguém ou sobre algo. Ser discípulo para nós é viver através dele, é aprender dele e é propagar a respeito dele. Isso é ser discípulo para nós cristãos. Nós temos 2 pontos a respeito desse tema que eu gostaria de tratar com vocês hoje. E o primeiro deles é que o discípulo não é motivado pela recompensa. Então, o discípulo não é motivado pela recompensa. A palavra do Senhor diz assim para nós lá em João 6, a partir do versículo 2. A multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Uma grande multidão seguia sempre a Jesus onde quer que ele estivesse. Idosos, mulheres, crianças, homens estavam sempre atrás de Jesus, seguindo a ele, onde quer que ele fosse. E grande parte dessa multidão não se importava com aonde é que Jesus estava. Onde Jesus estivesse, lá eles queriam estar. E aí a gente, ouvindo a respeito disso e meditando a respeito disso, nós podemos pensar, realmente essas pessoas seguiam Jesus, essas pessoas eram discípulos de Jesus. Mas será que realmente eram? Será que a motivação de estarem seguindo a Jesus era a motivação correta no coração deles? Será que aquelas pessoas estavam realmente interessadas em quem Jesus era, em quem ele representava, que é o reino dos céus e a Deus? Ou será que elas estavam preocupadas e interessadas com sinais, milagres e maravilhas que Jesus realizava e aquilo que Jesus poderia fazer por elas? Por que será que essas pessoas seguiam a Jesus? Será que de fato elas eram discípulos de Jesus? Esse é o questionamento que o Senhor traz ao nosso coração quando nós pensamos a respeito de seguir a Jesus de fato, sendo um discípulo, ou seguir a Jesus por aquilo que ele pode fazer por nós. Então, quando Jesus ele sobe ao monte, nós podemos compreender ou ficar subentendido neste texto que ele vai ter com os seus discípulos de fato, que estavam ali no monte. Então, grande parte daquela multidão, ou se não toda aquela multidão, ficou para trás quando Jesus subiu ao monte. Isso porque subir ao monte exige um esforço que somente um discípulo realmente pode fazer. Seguidores que o seguem por aquilo que ele pode fazer, na primeira dificuldade ou no primeiro obstáculo, fica para trás. Um discípulo de fato é aquele que vai até o fim, onde o seu Rabone, onde o seu mestre está. E é assim que os seus 12, os seus discípulos íntimos faziam. Eles estavam lá no monte, eles subiram o monte, eles se esforçaram para estar ali, eles não pararam no primeiro obstáculo e por isso eles tinham o título de discípulos de fato. Aquela multidão ficou para trás porque não queria se esforçar, não queria ter que entregar algo para estar próximo de Jesus, porque elas estavam ali apenas por aquilo que Jesus poderia fazer por eles. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês hoje a respeito desse tema é que para ser discípulo exige renúncia da nossa parte. Ser discípulo exige renúncia. A palavra do Senhor diz assim para nós lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei, e primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Jesus exige renúncia da nossa parte.
Não tem como dizer que nós somos discípulos do Senhor, que nós somos aprendizes dele, que nós, de fato, o amamos, se nós não abdicarmos, não renunciarmos àquilo que nos prende. Pessoas, lugares, trabalho ou qualquer outra coisa que tome o lugar do Senhor no nosso coração, na nossa mente. Tudo aquilo que nos faz olhar na direção contrária ao Senhor é algo que precisa ser renunciado se nós queremos ser chamados de discípulos do Senhor. Se qualquer outra coisa tem um lugar maior no nosso coração que não o nosso Senhor, o nosso amado, nós não somos discípulos dele. Se uma pessoa, um lugar, um trabalho, qualquer outra coisa chama e rouba mais a nossa atenção do que o Senhor, existe algo errado. A prioridade precisa ser o nosso Senhor quando nós dissemos que nós somos discípulos dele. Pois só então, quando nós largarmos absolutamente todas as coisas, carros, cavalos, carroças, e deixarmos tudo isso para trás, em direção ao alvo que é ele, nós poderemos ser chamados de discípulos do Senhor. Nós temos um exemplo claro e perfeito de alguém que foi um discípulo do Senhor. Algo que estremece meu coração quando eu penso a respeito de discípulo, é quando eu penso neste exemplo, que é o exemplo de Paulo. Paulo, ele era alguém conhecido, renomado, alguém que perseguia os próprios cristãos, mas alguém que encontrou Jesus no caminho de Damasco e foi tocado de uma forma tão profunda. Ele foi tão impactado por Jesus, pela visão de Jesus, que agora ele larga tudo para trás. Ele deixa para trás o seu título de renome, ele deixa para trás os seus bens, ele deixa para trás até mesmo o seu conhecimento por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Paulo até mesmo entrega a sua vida. Paulo morre por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Ele pode ser chamado de um discípulo de Jesus, porque ele não teve medo da morte, ele não teve medo de largar tudo por amor a Cristo. Paulo escolheu seguir a Jesus de um modo profundo, de um modo genuíno. Paulo escolheu estar aos pés de Cristo, enquanto o mundo escolhia as outras coisas, as demais coisas. Paulo encontrou em Cristo a sua plenitude, encontrou nele a motivação de viver e pelo que viver, pelo próprio Evangelho. Paulo enfrentou tantas dificuldades, ele passou por tantas provações. E assim como o próprio Paulo dizia, e está descrito na palavra do Senhor, lá em Filipenses 3, a partir do versículo 8, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que assim como Paulo, nós possamos dizer essas mesmas palavras aqui descritas por Paulo, um real e verdadeiro discípulo de Cristo, alguém que encontrou em Cristo toda a sua satisfação e por isso agora deixa tudo para trás por amor a Cristo. E sobretudo, deseja ser participante do sofrimento de Jesus. Porque muitas vezes nós estamos interessados em viver a parte das bênçãos que os discípulos estão sempre vivendo, os milagres, as maravilhas, mas será que nós também queremos ser participante do sofrimento de Jesus? Eu queria te lembrar que ser discípulo de Jesus também quer dizer ser participante dos sofrimentos dele. É ser também aquele que se preocupa com os anseios e com os desejos do coração do seu Senhor. Também é dizer ao Senhor, Jesus, eu quero conhecer o teu coração tão profundamente, eu quero entender as suas expectativas, os seus anseios, as urgências que há no seu coração. Eu quero corresponder a tudo aquilo que está no seu coração. Eu quero dizer ao mundo que está no teu coração. Ser discípulo é também conhecer profundamente o coração do seu Senhor. É também participar dos sofrimentos do seu Rabone, do seu mestre, assim como Paulo fez. Que nós possamos olhar para este exemplo de Paulo e ser imitadores dele. Paulo dizia na palavra do Senhor, está nas cartas descrito que ele dizia, sejam também imitadores de mim.
assim como eu sou de Jesus. Que nós possamos imitar a Paulo, imitar a Jesus, e aqueles que vierem após nós possam também imitar a nós. Que eles possam encontrar em nós exemplos vivos de discípulos aqui na terra. Que nós possamos ser, de fato, cartas vivas que podem ser lidas e copiadas aqui na terra. Gostaria que você ficasse com esse pensamento, com essa reflexão, que você pudesse também fechar os seus olhos agora comigo e que pudesse orar um pouquinho. Jesus, obrigada por esse direcionamento, por esta aula. Pai, nós queremos ser discípulos de fato. Nós não queremos apenas te seguir por conta de bênçãos ou aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Nós queremos te seguir por quem o Senhor é. Nós queremos ser imitadores teus, Senhor. Nós queremos propagar o Evangelho aqui na terra. Nós queremos ser teus imitadores, assim como Paulo era, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, cartas vivas aqui que podem ser lidas e replicadas nessa terra. Jesus, nós queremos aprender de Ti, que é manso e humilde. Nós queremos, Senhor, viver através de Ti. E nós queremos, Senhor, que toda a terra conheça o nosso Mestre, o nosso Rabone. Pai, grava essas palavras na nossa memória, no nosso coração. Nos torna, de fato, discípulos Teus aqui na terra, Senhor. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Obrigada por ter acompanhado a aula até aqui e até uma próxima. Fique com Deus.